Bom dia, sexto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Na nossa última aula, essa é a aula de produção textual. Na nossa última aula, eu passei interpretação de texto sobre histórias em quadrinhos, corrigi e passei a continuidade da interpretação de texto para que vocês pudessem fazer e eu pudesse corrigir. Então, hoje eu venho corrigir a outra parte de interpretação de texto sobre histórias em quadrinhos. Só relembrando, nossa história em quadrinhos é a história do Chico Bento, né, aonde ele vai para a casa da avó Dita, onde ela gosta de contar histórias, né, para as crianças. E então vamos dar continuidade. Página 78, 79, 80, 81 e 82. Parece muito, mas vocês viram que foi... a gente consegue fazer rapidinho, né? Uma interpretação rápida. Página 78, número 4. A história em quadrinhos é contada em uma sequência de quadros. É composta de linguagem não verbal e muitas vezes também de linguagem verbal. Na história em quadrinho lida, embora predomine a linguagem não verbal, qual é a importância da linguagem verbal? A linguagem verbal ela vai complementar a linguagem não verbal, né? Ela constrói, ela ajuda na construção do sentido do texto. 5. Em uma história em quadrinho predominantemente verbal, a história pode ser apresentada com um diálogo ou um monólogo. Diálogo é quando se tem dois ou mais personagens, né, conversando, e monólogo é quando é um personagem que está falando, né, ele fala consigo mesmo. Na história em quadrinho lida, ocorre algum monólogo? Se ocorre, identifique o quadrinho em que aparece. Sim, ocorre um monólogo. Se nós voltarmos lá na página 72, onde está a nossa história em quadrinhos, deixa eu voltar aqui. Na página em quadrinhos, no primeiro e no segundo quadrinho nós temos o monólogo. No primeiro e no segundo quadrinho aqui, ó, nós temos o monólogo. A gente percebe que ele está falando sozinho, certo? Na página 73 também, logo aqui em cima, né, no terceiro e no quarto quadrinhos. Né? Então, assim, a gente percebe que o nosso texto ele é composto de bastante monólogos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. B. Em quais momentos... É lógico que nós temos outros monólogos, tá? Mas vocês podem colocar da página 73, 74, 73, que eu mostrei. 72, 73. Ok? Na 74 também tem. Na 74, na 75 se tem um monólogo. Então a gente encontra ele falando consigo mesmo, sozinho, né? B. Em quais momentos o personagem principal estabelece diálogo com outros personagens da história? Quando ele encontra com Saci Pererê, quando ele encontra com a Yara e quando ele encontra com os amigos na casa da avó, né, da avó Dita. 6. Em alguns momentos na história em quadrinho, aparecem recursos de linguagem que representam sons, chamados de onomatopeias. Que sons cada um deles representa nos quadrinhos a seguir? Então, se a gente colocar aqui na A, está representando a pisada dele na cabeça da Yara. Né? A gente vê aqui quando ele pisa, tanto que tem esse desenho brancozinho, né, que faz como se fosse a pisada dele na cabeça da Yara. E na B, a gente pode ver que essa onomatopeia ela está sendo representada
pelo barulho dos fantasmas, quando eles fazem né? Os barulhos dos fantasmas. Página 79. 7. Pesquise em gibis outro exemplo de onomatopeia. Anote-os a seguir e escreva o que esse som indica. Então, aqui é para vocês pesquisarem em gibis. Então, vai ser uma resposta pessoal. 8. Ao longo da história, as expressões fisionômicas de Chico Bento foram mudando. Reveja alguns trechos da história em quadrinho e escreva que tipo de sentimento cada expressão fisionômica desse personagem indica. Então, o que o nosso trabalho está querendo? Que a gente coloque a expressão da fisionomia dele, da face dele, o que cada imagem está representando. Então, vamos lá. Na A, indica uma preocupação. Na B, indica susto. Na C, né, até a própria fisionomia fala, nos indica uma alegria. Na C, uma alegria. Na D, irritação, porque ele está irritado aqui, né, porque ele está com pressa. Na D. Na E, ele está desprezando aquele ser, aquele fantasma. E na F, ele está com medo porque a avó dele está contando uma história. E sempre quando ela conta uma história, eles ficam com medo. Página 80. Agora é a sua vez de criar expressões fisionômicas para um personagem. Para isso, ilustre a primeira coluna abaixo. Em seguida, reproduza apenas a face da personagem. Então, a 9 aqui, meus amores, vocês irão desenhar. E essa forma de desenhar, ela é, né, pessoal. Então, façam as imagens direitinho, de acordo com o que se pede. Né? Desenha o primeiro quadro personagem, depois esse personagem com raiva, feliz e triste. 10. Nas histórias em quadrinhos, geralmente as falas dos personagens são indicadas por balões. Observe o segundo e terceiro quadrinho da página 74. Nele, Chico Bento conversa com a personagem Yara. Então, eu tenho aqui a conversa da personagem Yara. O que o balão da fala da Yara expressa? Na verdade, assim, expressa que ela está gritando, né? No primeiro quadrinho expressa que ela está gritando, né? Que ela tá, né? Na fala dela é o gritar. E por quê? Porque é uma forma de deixar Chico Bento com medo. Então ela grita para assustar, para deixar Chico Bento com medo. Sendo que isso não acontece, né? E na B. E o balão da fala de Chico Bento? O que expressa? Que é uma coisa natural, simples, como se não fosse, né, a Yara que estivesse ali. Então ele simplesmente passa como se nada estivesse acontecendo, ainda pede licença, né? Com licença. Então assim, tá me atrapalhando, né? Eu tenho que chegar no meu destino e você tá me atrapalhando. Então ele leva algo como algo, ele passa como algo natural. Ele não está nem assustado nem surpreso, é algo natural como se fosse do convívio dele. Página 81. Observe esta história em quadrinhos. Então eu tenho uma história em quadrinhos aqui. Agora você irá produzir balões para as possíveis falas e pensamentos dos personagens. Lembre-se de que, conforme a intenção do personagem, os balões e as letras empregadas podem variar o tamanho, cor, formato. Então, a página 81 também é uma resposta pessoal, porque não tem como montar aqui uma fala para que vocês possam colocar, ok? Ela é completamente pessoal.
E a nossa última página de correção é a página 82. Os planos geralmente utilizados no cinema também aparecem nas histórias em quadrinhos. Então, plano americano mostra o personagem a partir do joelho. O plano total mostra personagens do corpo inteiro. Plano geral apresenta o cenário e vários personagens. Primeiro plano limita o espaço e destaca a expressão facial. Plano de detalhes destaca um aspecto relevante da imagem. E plano médio mostra o personagem da cintura para cima. Agora relacione os planos descritos acima aos seus respectivos quadrinhos. O que esses planos querem dizer? A forma como o personagem ele estará dentro daquele quadrado, né? Como essa imagem será apresentada para o leitor. Então vamos aqui. Esse daqui do pezinho é o plano de detalhe. Então, letra E. Esse segundo aqui é o primeiro plano, letra D. Esse daqui é o plano americano, letra A. Esse daqui é o plano total, letra B. Esse do meio é o plano médio, letra F. E esse é o plano geral, letra C. Então, como ficou? E, D, A, B, F, C. Ok, turma? Corrigidos, tá? O que eu irei deixar para vocês? Vamos terminar essa interpretação das histórias em quadrinhos. Então, tudo que nós veremos agora, nós já tínhamos vistos, que são o tipo de linguagem, o tipo de balão utilizado nas histórias em quadrinhos, né? Quando é pontilhado, quando indica que está gritando. Então, tudo isso nós já vimos. A grande verdade, nós estamos revisando esse conteúdo de produção textual, está fazendo com que a gente revise um conteúdo que nós já estudamos em língua portuguesa. Então, os estilos de quadro, né, a moldura, como é feito, tipos de letras, cores e a legenda, ok? Então, eu deixo para casa da página 84 até a página 89. Professora, é muito? Não, vocês vão ver que é pouquinho e a gente faz rapidinho. Da página 84 até a página 89. Professora, a nossa prova vai cair isso? Se vocês observarem, na prova eu sempre coloco uma tirinha. Em todas as provas eu gosto de colocar tirinha ou história em quadrinho. Então, assim, lógico que vai ter um quadrinho, né, uma história em quadrinho, para que vocês possam fazer a interpretação ou me responder como é que é o tipo de balão, tá? Mas assim, isso dentro da prova de língua portuguesa, como a gente sempre trabalhou naturalmente, como foi a nossa outra prova, como são os nossos exercícios. Então, assim, não precisem ficar assustados. A tirinha e história em quadrinhos, eles vão se encaixar na nossa prova perfeitamente, porque eu sempre trabalho com isso. Então, vocês só terão que revisar. Esse assunto está mais do que bem trabalhado. Então, assim, lembre-se, para o nosso trabalho de casa, nosso dever de casa, página 84 até a página 89. E na nossa última aula, na nossa próxima aula, eu irei corrigir. E se vocês tiverem algumas dúvidas, envie que eu respondo tanto no chat, quanto no privado, né, no particular, quanto nos nossos vídeos, ok? Um beijo, tenham um bom dia e estudem. Foco no estudo.